Promotor de Justiça Fernando Krebs, a sua avaliação sobre protestos contra o presidente Jair Bolsonaro. A antecipação da eleição por parte do presidente da República, ao fazer manifestações de rua para demonstrar apoio popular, provocaram a manifestação dos seus opositores, dos seus críticos. A última contou com cerca de 100 mil pessoas na Avenida Paulista, ocupando 8 quartéis. Nós tivemos manifestações nas capitais brasileiras, nos estados brasileiros, contra a política econômica, ou a ausência dela, no caso do atual governo. Nós estamos, o Jean acabou de falar, criticar o Fernando Henrique Cardoso, mas um dos grandes legados dele foi o controle da inflação. E nós estamos perdendo o controle da inflação, tudo está subindo e subindo muito. Eu estive esse final de semana na fazenda, as pessoas reclamavam que o arame farpado, arame liso, mais do que dobrou de preço, ferro, uma série de coisas. Então nós temos um descontrole na economia, a volta da inflação, o aumento do desemprego, o aumento dos casos de Covid, de mortes, são mais de 500 mil, é um número assustador, impensável, É o segundo país do mundo com o maior número de mortes por Covid. E a postura do presidente sempre foi a de negar a gravidade, dizer que era uma gripezinha, negar a importância, que não morreriam tantas pessoas. Ele mesmo não usa a máscara, dá maus exemplos, ele mesmo não se vacinou. Então ele deixou, ele mesmo, espaço para que se criasse uma oposição a ele e que essa oposição se manifestasse indo para as ruas também, da mesma forma que ele faz ao carregar a sua claque para as ruas. Assim como ele tem uma claque no Congresso Nacional, que não é distinta desta que o mencionou de políticos processados por corrupção. Aliás, tem vários, tem um monte. E se Roberto Jefferson, que até na semana passada o Jean falou, não, mas ele cumpriu as ações, mas nem por isso deixou de ser gente do jeito que ele é, não é? Então, essa manifestação, ela não contribui no combate à Covid, porque ela gera aglomerações, como gerou as do presidente, mas é o presidente que está provocando essa reação ao fazer manifestações de rua sem nenhum propósito, como por exemplo, eu autorizo o presidente, autorizo a fazer o quê? Que até agora ele foi autorizado pela sua claque, pelos seus seguidores, pelos seus devotos, mas não fez nada, inclusive não tem governado também. O grande problema dele é que nós não temos política econômica, política para a educação, não temos coordenação no combate à Covid, o governo comprou vacinas, mas não basta só comprar vacinas, é preciso fazer campanhas, propaganda, o que ele não fez, só veio fazer agora recentemente, depois de ter sido criticado e cobrado, inclusive pela CPI, que os bolsonaristas da extrema-direita brasileira tanto batem, tanto condenam, mas ela está fazendo luz a esta situação, mostrando que o presidente da República, por diversas vezes, se recusou a comprar vacina, que ele não dava importância para isso, que o negócio dele era cloroquina, e esse é o resultado. A população não está satisfeita em grande medida. E nós veremos no ano passado se é a maioria ou não. Promotor de Justiça Fernando Krebs, uma pergunta rápida. Os Estados Unidos começaram a vacinar que dia a sua população? O senhor tem essa informação? Foi antes do Brasil, agora eu não lembro quando. O senhor acha que foi muito antes do Brasil? Eles, inclusive, já conseguiram vacinar boa parte da população deles, muito mais do que no Brasil. A China, o senhor acha que foi muito antes do Brasil? 1 milhão de pessoas também. O senhor não respondeu. O senhor acha que foi muito antes do Brasil? Olha, foi antes. Agora, quanto antes, eu não sei. Então agora, a gente... houve oferta de vacinas para o governo brasileiro. E o governo brasileiro se recusou a comprá-las. Tá certo. Então, agora, mais para o final do jornal, eu vou dizer... Vou fazer um relatório, porque eu acho que a gente tem que buscar a informação exata, a fundo. E eu vou deixar essa curiosidade, porque nesse final de semana eu tirei um tempo para pesquisar a respeito do início da vacinação no mundo inteiro. Tem gente falando na rede social que o Brasil, Jean Lopes, deveria começar a vacinar em novembro, mas em novembro nenhum país do mundo vacinou. Nenhum país do mundo vacinou. O primeiro país a vacinar, Rafael, foi os Estados Unidos da América, que tem várias empresas que produzem vacinas lá naquele país. E a vacinação nos Estados Unidos começaram em dezembro de 2020.
final de dezembro de 2020. E o Brasil começou, se não me engano, em fevereiro, pouco tempo depois. Assim que a Anvisa autorizou o governo brasileiro a começar a vacinação. Eu vou repetir o que eu digo sempre aqui. A vacinação só pode ter sido iniciada no Brasil depois que a Anvisa liberou. A Anvisa não pertence ao governo do Brasil, pertence ao Estado brasileiro. Sim, Rafael? Rapidinho aqui, porque eu estou com a informação. Eu vou até ensinar o ouvinte, o telespectador, o internauta, a pesquisar o início da vacinação em cada país de maneira muito simples. O senhor disse que na Inglaterra foi em que mês, que dia, promotor de justiça Fernando Krebs? Mês de dezembro. No início, se não me engano, no início de dezembro. Não, foi no dia 29 de dezembro que começou a vacinação na Inglaterra. Nos Estados Unidos, dia 27 de dezembro. No Brasil, dia 17 de janeiro. Infelizmente, eu concordo, né? A gente deveria ter começado ali no finalzinho de dezembro, seria ótimo. Mas isso no Brasil nunca aconteceu. Então, o início da vacinação no Brasil, ela é completamente normal, se tratando do histórico do governo brasileiro, né? De administrações passadas, enfim, a Anvisa demorou em relação a essa situação. Portanto, né, para a gente combater aqui qualquer tipo de fake news que está circulando nas redes sociais, nenhum país do mundo começou a vacinar em novembro, nem no começo de dezembro. Foi no final desse mês que eu citei. E o Brasil começou a vacinação no dia 17 de janeiro. E anteriormente, estava previsto para o Brasil começar a vacinação apenas em fevereiro. Então, houve aí uma antecipação. Essa é a verdade dos fatos, Jean. Apenas 20 dias depois dos Estados Unidos da América, que produz a própria vacina, o Brasil dependia de países estrangeiros, ou seja, mostrando o excepcional trabalho feito pelo governo federal nesse quesito. Rafael, vamos voltar ao debate anterior, que são as manifestações contra o governo federal que aconteceram nesse final de semana no Brasil. Veja bem, tanta coisa para falar sobre isso. Primeiro, é preciso dizer que eu vou tirar aqui uma lenda que foi colocada de uma forma, uma fake news no Brasil nos últimos 30 anos. Quem criou o Plano Real foi o presidente Itamar Franco. Foi no governo do Itamar Franco que o Plano Real surgiu e tirou o Brasil da grande inflação. O governo do Fernando Henrique veio posteriormente e teve, principalmente no primeiro mandato, a capacidade de manter o plano muito estável. É um mérito do governo Fernando Henrique. No segundo mandato, nem tanto. É preciso dizer que só existiu o segundo mandato do Fernando Henrique porque ele comprou o Congresso Nacional, que numa votação totalmente estapafúrdia, criou a questão da reeleição, que é um mal que ocorre no Brasil até hoje por causa do Fernando Henrique Cardoso. Ele entregou o governo para o Lula em 2003 e a partir daí a inflação voltou ao Brasil, claro que em patamares gradativos, e ficou enorme no governo da Dilma Rousseff, que entregou para o governo Jair Bolsonaro o Brasil sob a maior recessão de sua história, sobre uma inflação galopante. O Krebs disse que o governo federal, o atual presidente da República, não governa. Eu quero dizer que o Brasil, hoje, o real é uma das poucas moedas no mundo que estão valorizando. Se não me engano, agora eu não sei se é entre a sexta ou a oitava, as 6 ou 8 mais importantes do mundo hoje, em termos de valorização. O Brasil hoje tem um PIB positivo, o Brasil hoje está batendo recordes na Bolsa de Valores, isso reflete a economia. O Brasil gerou, neste ano, mais de 1 milhão de empregos formais. O Brasil é o 4º país que mais vacina no mundo. O Brasil está caminhando para ser sustentável em termos de vacinação, não depender mais de outros países. O Brasil até setembro terá vacinado com a primeira dose toda a sua população adulta. O Brasil bateu recorde de produção agrícola neste ano. Se isso não é governar, o que é governar? Governar é criar narrativas em microfone, como os governos passados faziam, enquanto corrompiam, enquanto roubavam o povo brasileiro.
Outra coisa, até quando as aglomerações são de partidos opositores ao governo federal, cai sobre ele a culpa. Quem foi nesse final de semana, foi ontem, no domingo, né, ou sábado, quem foi sábado se manifestar contra o governo federal, fez porque tem o direito de fazê-lo. Qualquer cidadão brasileiro tem direito de ir às ruas e se manifestar contra aquilo que não concorda. Eu não estou aqui para criticar quem foi lá manifestar contra o governo federal. Eu sou contra a hipocrisia de partidos de esquerda irem às ruas fazer manifestação e ninguém fala nada sobre aglomeração, sobre morte, sobre genocidas. Quando é do lado do governo federal, ele é transformado num assassino, num genocida. Eram pouquíssimas pessoas, né, mostrando que o povo brasileiro não está contra o governo federal. Quem estava sábado nas ruas eram a CUT, o MST, o PT, o PSOL. Só havia militante político de partidos políticos lá, pouquíssimas pessoas, foram pífias as manifestações, ridículas. Aliás, como foram as anteriores, que o Krebs disse que tinham 100 mil pessoas na Paulista, não tinham, eram informações de fake news, fotos forjadas. Do sábado passado agora, petistas, né, deputados petistas colocaram fotos de 2006 dizendo que eram manifestações deste sábado, mostrando que o povo brasileiro, né, as pessoas que não são militantes, que não são pagas para se manifestar, o povo mesmo não está contra o governo federal, pelo contrário, está a favor, Rafael. Ok, Jean, a gente precisa chamar agora o repórter Túlio Isaac Filho, que tem mais informações sobre o caso Lázaro, nessa caçada frenética contra esse criminoso que está apavorando aí tantas pessoas no entorno do Distrito Federal. Não é isso, Túlio? É isso, Rafael, amigos e amigas de casa. A gente continua aqui em frente à base das forças policiais que estão tomando conta de toda essa mega operação. Rafael, algo que chama muita atenção, que a gente sempre fala que acontece no estado de Goiás, é a união entre as nossas polícias. E hoje, na prática, a gente consegue ver com clareza que realmente isso acontece. Polícia Civil, Polícia Militar, Rodoviária Federal, Polícia Federal, todo mundo empenhado. A movimentação agora no horário do almoço está mais tranquila, mas a todo momento entra e sai viatura. O pessoal sai correndo, 5, 6 policiais. Então, Rafa, a gente vê nas entradas e saídas da cidade que ainda existe ali uma blitz, a polícia parando todos os carros, revistando. Claro, porque não pode brincar com esse homem, é porque ninguém sabe aonde ele pode estar escondido. Assim que a gente tiver um próximo relatório, tiver mais novidades da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, nós já estamos correndo atrás disso, é claro que a gente volta e a gente vai estar direto aí durante toda a programação. Túlio, tá me ouvindo, Tulinho? Sim. Tulinho, houve aí uma crítica, né, uma brincadeira por parte da deputada Magda Mofato, questionando, inclusive, que os nossos policiais estariam em más condições, está faltando comida, está faltando assistência, está faltando armamento, enfim, ela fez uma crítica contundente. Você que acompanha de perto esse caso e acompanha de perto o trabalho da polícia, isso é verdade, Tulinho? Conta aí para os nossos telespectadores, ouvintes e internautas. Isso foi uma das coisas mais absurdas que eu tive o desprazer de ler de ontem para hoje. A todo momento chega carregamento aqui de carro, de alimentos. A nossa polícia, ela está muito bem servida. Jamais, eu tenho certeza que jamais o governo do estado de Goiás permitiria. Jamais, isso é um absurdo, Rafael. Jamais iria permitir que faltasse algo para os nossos policiais, ainda mais numa operação de guerra, onde esses homens estão sem dormir, dentro de mata. Eu duvido que isso um dia pudesse acontecer, porque as nossas tropas, elas são muito bem preparadas, servidas e cuidadas, porque o governo do estado realmente dá a maior força a esses policiais, que hoje fazem a diferença não só aqui nessa operação, mas nas ruas todos os dias, como a gente pode acompanhar. Túlio, mais um detalhe, né? A gente está caminhando para o final do jornal, mas é importante. Fala para a gente sobre o final de semana, né?
Faz um resumo rápido aí do que aconteceu sábado, domingo. É verdade que o Lázaro acabou invadindo algumas propriedades rurais, pegando comida, carregador de celular. O que aconteceu nesse final de semana e como está hoje? Qual que é a expectativa? A gente sabe que o cerco para o Lázaro tem diminuído, né? Se eu não me engano, num raio de 10 quilômetros. É isso mesmo, Túlio? Exatamente, Rafael. É o que ele vem fazendo já desde o primeiro dia. Hoje a gente chega no 13º dia, lembrando que quando ele fez isso a primeira vez, ele se entregou aí no 15º dia. E claro que o cerco vai fechando, ele vai ficando sem saída, porque as forças policiais estão invadindo mata dentro e já vai pontuando e vai sabendo melhor o jeito que ele faz, o jeito que ele vive, o jeito que ele anda. Ele entra dentro das casas, pega comida, come muito e vai embora. Teve morador que viu o Lázaro mancando, mas infelizmente ainda muita coisa carregada de fake news. Nós estamos apurando tudo, viu, Rafael, para não passar nenhum detalhe errado em respeito aos nossos telespectadores. É isso mesmo, a polícia hoje tem um raio aí de 10 quilômetros, então ela já sabe muito bem, e cada dia que passa, a polícia vai aprimorando, porque vai sabendo como ele age. Muito bem, a gente está no finalzinho. Quero agradecer o promotor de justiça Fernando Krebs, que hoje entrou um pouquinho depois, né, por conta da internet ruim. Eu concordo absolutamente. É difícil demais, né, promotor, lidar com a internet tão ruim. Um grande abraço, boa tarde. Quem sabe na próxima segunda-feira estarei aí no estúdio. Por favor, vai ser muito bom, com certeza. Mas eu vou de máscara. E a gente agradece. Jean Lopes, boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, um grande abraço para todos, para o Fernando, para você, para a Michele, e claro, o meu boa tarde, o meu abraço sempre o mais carinhoso é para você, telespectador, para você, ouvinte. Muito bem, muito obrigado por essa audiência que cresce a cada dia. Infelizmente não deu para a gente registrar todas as participações, o que seria impossível, mas no meu almoço hoje eu vou tentar responder você carinhosamente, porque é sentido fazer um jornal sem a participação de quem nos assiste, de quem nos ouve, né, de quem nos acompanha também na internet. Daqui a pouco vem aí o Scratch em Campo, tudo sobre a Copa América, Goiás, Vila, Atlético, mas agora eu passo a bola para Michele Buzon.